Hey, what's up? Tudo bem com você? Quer ficar com o seu inglês na ponta da língua? Então você está no lugar certo. Nessa aula aqui, pessoal, eu vou responder a uma pergunta que me fazem com muita frequência. O uso do gerúndio em inglês. Quando é que a gente usa esse negócio de ing realmente em inglês? Então eu vou dar aqui os 4 usos mais comuns, tá? E claro, os mais corretos do gerúndio em inglês. Antes, se você é novo aqui nesse canal, por favor, inscreva-se. Ative aí o sininho, porque tem muita coisa legal acontecendo aqui no Inglês na Ponta da Língua neste ano. Tem inclusive as aulas Inglês com Chunks, que você pode clicar no link que está aqui abaixo para participar gratuitamente e, claro, ficar ainda mais com o seu inglês na ponta da língua, beleza? Bom, não vou falar mais nada, vamos direto para a aula, porque assim você aproveita mais o tempo, claro, né? Só vou dizer para você seguir nas redes sociais também, ok? Chega, não vou pedir mais nada. Vamos para a aula. Ok, então sem muitas demoras aí, vamos já direto para o assunto, né? O gerúndio em inglês. Primeira coisa que você tem que entender sobre esse assunto é que há regras ortográficas para acrescentar ing ao verbo. E isso aqui é uma outra aula, é um outro assunto, ok? Então, para você saber sobre esse outro assunto, como acrescentar ing ao verbo, clica no link que está na descrição aqui abaixo, porque lá no site tem uma dica completa orientando você como fazer isso. Certo? Vamos então entender o mais importante dessa aula aqui, que é os usos do gerúndio. Quando nós usamos o gerúndio em inglês? De acordo com a gramática normativa da língua inglesa, a gramaticazinha das regras, dos termos técnicos lá e tudo mais, há 4 situações nas quais nós usamos o gerúndio em inglês. A primeira delas é após preposições. Então, sempre que eu tenho uma preposição, depois dessa preposição, se eu tiver um verbo, esse verbo deverá ser escrito com ing. Alguns verbos em inglês também, logo após eles, a gente precisa escrever o verbo seguinte com ing. Algumas expressões também vão pedir isso, ou seja, após essas expressões, nós vamos colocar um verbo com ing. E essa quarta maneira que a gente tem de uso do gerúndio em inglês, né, que eu coloco como para transformar o verbo em substantivo, pode parecer meio esquisita isso aí. Mas quando eu der o exemplo, você vai entender que não tem nada de complicado assim, ok? Eu uso essa maneira para ficar mais didático, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, mas com exemplo fica melhor ainda. Então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro caso, após preposições. Então dá só uma olhada na primeira frase. He's not interested in talking to us. Eu tenho a preposição in aqui e eu tenho o verbo talk com ing. Por que eu coloquei o verbo talk com ing? Porque eu tenho uma preposição. E a gramática normativa do inglês diz, sempre que você tiver uma preposição, um verbo após uma preposição, esse verbo deverá ser escrito com ing. Então tá aqui. In talking. Em português a gente vai traduzir. Ele não está interessado em conversar com a gente. Conversar. A gente não vai traduzir como conversando, não faz sentido. Mas lá no inglês faz sentido, não faz em português. Então é isso. Aprenda in talking. In talking. Preposição, seguir o verbo ing. Outros exemplos. I don't wanna leave without saying goodbye. Without, sem, né? Say com ing. Sem dar tchau, sem dizer adeus, sem me despedir. Eu não quero sair sem me despedir. So, I don't wanna leave without saying goodbye. Tem a preposição without, verbo com ing. Já entendeu, né? Tá claro isso aqui. Mais um. Read more about this by clicking here. By clicking, ó, o ing aqui, não foi pintado de verde, mas tá aí. By clicking here. Ok? Agora você tá fazendo uma prova. E aí na prova aparece lá que você tem que escolher ou escrever, né, o verbo com ing, como é que é, e aí dá aquele desespero. É só lembrar disso aqui, ó. Tem a preposição, você vai ter que escrever o verbo com ing. É isso aí. Então, she's afraid of flying. E aí o que eu faço? Só escrevo lá, ó, flying. Pronto, acabou. Peguei o verbo fly, coloquei o ing, tá de boa. Olha o próximo. I'm against, vote for him. Aí eu tenho que colocar com ing também, porque against é uma preposição. E aí o que eu faço? Eu escrevo voting. Tá lá, ó, voting. E olha só a regrinha ortográfica, que é a outra aula que eu mencionei no começo. Eu tenho um verbo terminado com e. E a regrinha ortográfica diz, sempre que o verbo terminar com e, a gente joga o e na lata do lixo e escreve ing.
Então, I'm against voting. Então, vote virou voting. Lembre-se das regrinhas ortográficas como um outro assunto aí. Depois a gente tem they're good at swim. Ok, eu tenho que usar o verbo swim como ing, porque aqui eu tenho o at, preposição. They're good at swimming. 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 E aí o que vai acontecer? De novo, regrinha ortográfica. Tem uma regrinha lá que diz assim, olha, nesse caso aqui, quando isso acontecer, você tem que dobrar a última consoante, né? Escrever a última consoante novamente, repetir a última consoante e acrescentar o ing. Tá aqui, ó, o verbo é swim, nadar. Mas a gente colocou swimming, escreveu, né, com 2 M's. Na fala ninguém percebe, porque é só na escrita. They're good at swimming. Elas são boas em nadar. Então, regrinha ortográfica. After drive all night. Ok, nem preciso ler a frase. Eu só venho aqui, ó. After driving. Eu já sei que eu tenho que usar com ing. Então, after driving, tirei o e de novo, né, do drive, e coloquei ing. After driving all night, we definitely deserve some rest. Acabou. É isso aí. Certo? Então, após preposições, verbo sempre será escrito com ing. Outro caso, após alguns verbos. Dá só uma olhada nos verbos que nós temos aqui, ó. Enjoy, finish, admit, avoid, begin, né, que é o passado de begin, mind, hate, consider. Após esses verbos, a gente vai escrever um outro verbo com ing, como está nos exemplos. Então, I enjoy studying English. Eu gosto, eu adoro, eu curto estudar inglês. We've finished painting the house. Nós terminamos, nós acabamos de pintar a casa. He admitted being guilty. Ele admitiu ser culpado. She avoids meeting her ex-boyfriend. Ela evita encontrar-se com o ex-namorado dela. He began learning English. Ele começou a aprender inglês. I don't mind helping them. Eu não me incomodo em ajudá-las. My father-in-law hates driving at night. Meu sogro odeia dirigir à noite. He considered buying the house. Ele considerou comprar a casa. Então, após esses verbos e outros verbos ainda em inglês, nós vamos usar com ing. Muita gente, quando chega nessa parte, fala, como é que eu sei que verbos são esses? Qual é a regra? Olha, não tem uma regra, não é um tipo de verbo, não é uma categoria, né? Embora às vezes a gente até consiga ver essa questão de categoria. Mas o meu conselho para você, aprenda como uso, que aí entra a minha ideia de gramática de uso. Você aprende que após o enjoy é ing. Toda vez que você for escrever um texto e colocar lá, por exemplo, eu adoro andar de bicicleta, né? Eu gosto de andar de bicicleta, eu curto andar de bicicleta, e vai usar o verbo enjoy, você sabe que vai ter que dizer I enjoy riding my bike. Ok? Foi falar que evita fazer alguma coisa, eu evito falar com pessoas assim. I avoid talking to people like that. Avoid talking. Na escrita a gente vai lembrar. E na fala, Denilson, como é que acontece? Na fala é tempo, meu querido, minha querida, não tem jeito, né? A gente se acostuma em falar desse jeito. Eu falei errado durante um bom tempo, até que a memória, ela vai meio que aprendendo, ela vai se acostumando. E é assim que acontece. Então não vai acontecer da noite para o dia, ok? E o mesmo vale para a próxima, né, que é após algumas expressões. Então, eu tenho essas expressõezinhas aqui, ó. I can't help listening to her. Né? Eu não consigo evitar de prestar atenção a ela, de ouvi-la. Né? Eu não consigo deixar de ouvi-la. I can't help listening to her. We felt like doing that again. A gente ficou com vontade, a gente teve vontade de fazer isso novamente. It's no good talking to her. Não adianta falar com ela. It's no use helping them. Não adianta ajudá-los. As duas aqui significam a mesma coisa. I'm used to doing that. Eu estou acostumada a fazer isso. Então, olha só. Eu tenho essas expressões. Então, aqui o can't help não é no sentido de ajudar, tá? Tipo, I can't help you right now. Aí eu estou dizendo, eu não posso te ajudar agora. Mas eu quero dizer algo como, eu não consigo deixar de fazer isso. I can't help talking about this. Eu não consigo parar de falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso. Então, a gente, depois desse can't help, como uma expressão que eu vou aprender ao longo da minha vida e vou me acostumar com isso, verbo com ing. Feel like, né? Sentir vontade de fazer algo. Então, eu sempre vou colocar um verbo com ing. Por exemplo,
eu estou afim, eu estou com vontade de ir ao shopping. Eu digo, I feel like going to the mall. I feel like going to the mall. It's no good talking to her. It's no good, não adianta. It's no good memorizing this, né? Não adianta memorizar isso aqui. It's no use memorizing this. I'm used to doing that. Aqui, ó, lembra que tem o verbo to be aqui, ó. Be used to, ok? Essa expressão, estar acostumado a. Sempre que tiver o estar acostumado a, verbo com ing. Eu estou acostumado a correr 10 quilômetros por dia. I'm used to running 10 kilometers every day. That's what you say, ok? Então, com o tempo também a gente aprende isso aqui, vai se acostumando. E assim, para deixar você com seu coraçãozinho mais calmo aí, é o seguinte. Muitas vezes eu tenho 30 anos estudando inglês. Eu comecei a estudar inglês mais de 30 anos. Eu comecei a estudar inglês em 1989. E às vezes eu tô lendo um texto, eu tô ouvindo alguma coisa e percebo que depois aquele negocinho ali que o cara falou tem um ing. Aí, opa, essa é nova, eu não sabia. Ou seja, é algo que a gente vai continuar aprendendo sempre. Nós vamos nos acostumarmos com aqueles mais comuns, com os mais frequentes. Mas ao longo da nossa jornada como constantes aprendizes do inglês, a gente vai aprendendo coisa nova sempre, ok? Por exemplo, nessa aula aqui eu aprendi o consider doing something. Eu nem lembrava disso, eu sabia, né? Se eu pegar um texto e tal e ler, é verdade. Mas às vezes a gente meio que esquece um pouquinho. Então eu conhecia, eu não sabia, agora eu sei. Não vou mais cometer o erro de falar consider to do something, consider doing something. Entendeu? Essa é a lógica. E o último caso, que é o transformar o verbo em substantivo, na verdade é assim, é quando eu pego o verbo e transformo em sujeito da oração, ok? Então eu tenho ali, ó, swimming, nadar. Nadar é o esporte favorito dela. Swimming is her favorite sport. Eu coloco com ing. Ouvir música é meu hobby favorito. Listening to music is my favorite hobby. Aprender inglês não é tão difícil como você pensa. Aqui é um think, tá, pessoal? Não é thing, é think. É para ser um K aqui. Erros acontecem, errar é humano. Então me perdoem. Então aqui, ó. Learning English is not as hard as you think, ok? Som de K. Think, tá errado aqui. O Denilson já pediu desculpas por isso. Flying makes me nervous. Voar me deixa nervoso, né? Andar de avião me deixa nervoso. Flying makes me nervous. Por que que os verbos aqui estão com ing, Denilson? Porque eles são sujeitos à oração. Quando a gente explica isso aqui, muita gente fala assim, tá, mas por que que o Shakespeare falou to be or not to be? Não deveria ser being or not being? Então, né, a ideia ali era que ele escrevesse aquilo, a literatura e tudo mais. Outra coisa, nos tempos de Shakespeare ainda não tinha essa regrinha gramatical. Essa regrinha ela só foi entrar no inglês lá por volta de 1600 e alguma coisa. Então, certamente, se o Shakespeare escrevesse isso em 1800, a galera ia rir da cara dele. Sei lá, eu tô supondo aqui, ok? Então não adianta a gente ficar querendo dizer, por que que o Shakespeare fez assim? Shakespeare falava o inglês lá do período que a gente conhece como Early Modern English, ok? Já era outro inglês, na verdade. Muitas palavras, muitas regras gramaticais, construções gramaticais que tinham na época do Shakespeare não se aplicam hoje. Então não fica tentando comparar o inglês de hoje em dia com o inglês do Shakespeare, não. Pelo amor de Deus, ok? Então, nesse caso aí, quando você estiver fazendo uma prova, alguma coisa, o verbo é sujeito na oração, ing. Tá com ing nele que não tem problema algum. Para aí a gente já ir para o final, como é que a gente aprende isso, Nilson? Quanto tempo leva? Olha, eu falei aqui ao longo dessa aula, né? Eu até hoje continuo aprendendo e a gente aprende naturalmente. Então, hoje eu sei automaticamente, né, minha memória internalizou isso, pelo uso da língua, pelo fato de eu ouvir sempre, tá em constante contato com a língua. No começo, quando eu comecei a ter acesso a esse assunto, lá em 1990 e alguma coisa, eu achava que eu ia memorizar uma lista e sair falando. Não, eu memorizava a lista para fazer uma prova de proficiência, para fazer uma prova da escola, né? Da escola que eu estudava, escola de ensino regular, não escola de inglês, que eu nunca fiz curso de inglês. Então, eu decorava, né, a lista para fazer a prova, depois esquecia. Porque tem uma grande diferença entre você saber o assunto para escrever, para fazer uma prova, e para colocar em prática. Com o tempo eu fui colocando em prática. E aí, quanto tempo leva? Sei lá, a vida toda. Ok? Que até hoje eu sigo aprendendo isso aqui. Bom, você deve estar se perguntando, tá, Denilson, mas a gente não usa o gerúndio também quando vai falar, por exemplo, eu estou andando, eu estou estudando, eu estou não sei o quê, né, fazendo alguma coisa? Pois é, embora todo mundo diga que isso aí é o gerúndio,
Em inglês, na gramática da língua inglesa, tem um outro nome. Não é gerúndio, é present participle. E a gente não pode confundir esses assuntos. Já vi professores de inglês se dando mal em concursos para professores pelo fato de não saber a diferença entre o gerúndio, ou gerund, e o present participle em inglês. Esse é um assunto que não vai mudar em nada a sua vida como estudante de inglês, como aprendiz de inglês, como usuário da língua. Isso aqui é para quem curte realmente gramática. Então, o gerúndio, ele é usado em inglês nesses casos que a gente viu aqui atrás. Então, we love helping people. Nós amamos ajudar as pessoas. Nós adoramos ajudar pessoas. Depois do verbo love, eu uso o verbo com ing. We love helping people. Do you feel like going there? Você tá afim de ir lá? Do you feel like going there? Ok? Então, feel like, lá, uma expressãozinha, eu coloco em ing. Poderia ser uma preposição, poderia ser qualquer coisa aqui. Nesses casos que a gente viu nessa aula, tudo é gerúndio. Quando eu tenho o verbo to be, ou eu estou dentro daqueles tempos, né, que a gente chama de continuous tenses ou progressive tenses, gramaticalmente falando, o termo técnico não é o gerúndio, é present participle. Okay? Então aqui, ó, embora esteja com ing, é present participle. Se eu for fazer a categoria gramatical, análise sintática da oração, eu tenho que lembrar disso lá no inglês. Mas isso não muda em nada para você aqui. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre gerund e present participle. É também uma dica lá no site. Tem um link na descrição aqui abaixo e também no card que está aparecendo para vocês aqui. E é isso aí. Esses são os usos do gerúndio em inglês, inclusive com a diferença entre gerúndio e present participle, gerund and present participle, ok? Bom, se você gostou dessa aula, por favor, deixe seu comentário aqui abaixo. Será muito bem-vindo. Quero saber o que você quer continuar aprendendo comigo, ok? Deixa a sua dúvida, deixa aí seu elogio, sua crítica, sugestão, whatever. E também lembre-se de curtir o vídeo. Isso é muito importante para que o canal viva, ok? Para que a gente se motive também para seguir aqui dando dicas para você aí que quer ficar com seu inglês na ponta da língua. Pessoal, that's all for now. Lembrem-se, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas e 20 minutos, temos aula em inglês com Chunks no YouTube para você, claro, participar. Inscreva-se no link que está na descrição aqui abaixo e será um prazer enorme ter você comigo nessas aulas e assim você aí ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua, beleza? Take care, see you next class, bye!